Meus caros, salve Maria. Então vamos para essa segunda parte dessa série de pílulas espirituais sobre o Dom Bosco real, né? Título, claro, para provocar um pouco, para podermos refletir. Então na primeira parte nós vimos um pouco o sistema preventivo com a sua essência, como ele deve ser tomado e como esse sistema preventivo baseado na bondade, na religião e na razão não exclui as regras, bem ao contrário, né? Então, vamos ver nessa segunda parte como Dom Bosco era um disciplinador. Eu vou citar aqui, né, alguns trechos desse livro, que é bastante interessante, de Pietro Braido, Prevenir, Não Reprimir. É um autor salesiano que escreve sobre Dom Bosco e seu sistema desde os anos 50, 40 talvez, os anos 50 certamente, que viveu até recentemente, creio que faleceu faz alguns anos. Claro, algumas coisas já apresentam um espírito um pouco moderno, mas é um livro que dá para aproveitar bastante, bastante honesto, inclusive, um pouco com o histórico do desenvolvimento do sistema preventivo, que evidentemente Dom Bosco também não tirou do nada, né? Da cartola já havia coisas feitas anteriormente a Dom Bosco. Então, e a minha referência aqui das páginas desse livro são do PDF, que está inclusive disponível pela própria editora salesiana. O PDF está disponível gratuitamente na internet. Ele diz o seguinte, na página 363 do PDF, Prevenir, Não Reprimir. Ainda que a disciplina e a relativa praxis da correção e do castigo se diferenciem segundo os diversos contextos educativos, é claro que Dom Bosco é educador disciplinar. Não, talvez fosse melhor disciplinador. É claro que Dom Bosco é educador disciplinar, que ama comunidades ordenadas e que funcionem. E ele continua, o padre Braido. A severidade é acentuada no oratório de Valdoco, um internato cheio de meninos, considerado casa-mãe, exemplar para todas as outras. Por isso ele é, desde os inícios, incansável elaborador de regulamentos, de vários tamanhos para as diversas instituições educativas e formações associativas e suas relativas atividades. Também, para a instituição educativa mais aberta, começa logo a escrever para os educadores e os jovens um regulamento, impresso somente em 1877, contemporaneamente ao regulamento para as casas, colégios e internatos. Então, desde os inícios, Dom Bosco é incansável elaborador de regulamentos de vários tamanhos para diversas instituições educativas e formações associativas e suas relativas atividades. Né? Claro, a gente tem algumas descrições da época de Dom Bosco, de primeiros biógrafos, que às vezes dão, como diz o padre Pietro Braido também, nas páginas 326, 327 do PDF, né, Prevenir, Não Reprimir, é uma imagem talvez ligeiramente forçada, né, como é a descrição oferecida, né, pelo primeiro biógrafo de Dom Bosco. Então ele diz o seguinte, um jornalista, né, no jornal de Paris, Pelerin, depois de uma entrevista com Dom Bosco em maio de 1883, quando o pequeno internato inicial de 1847 tinha se tornado, já fazia muito, um grande complexo, com mais de 800 internos, então esse jornalista diz o seguinte, nós vimos esse sistema em ação. Em Turim, os estudantes formam um grande colégio, no qual não se conhecem filas, mas de um lugar para outro se vai como em família. Cada grupo se ajunta a um professor sem barulho, sem irritações, sem contrastes. Nós admiramos os rostos serenos daqueles meninos e não podemos deixar de exclamar: aqui está o dedo de Deus. Diante dessa descrição é que o padre Braido diz a imagem é ligeiramente forçada, né? Então, os estudantes não conhecem fila, vão de um lugar para o outro como se fosse uma família, no fundo, como se não houvesse regras e simplesmente ali, né, a autoridade santa de Dom Bosco. Né? Mas alguém poderia dizer, padre, mas de fato Dom Bosco diz, no texto dele mesmo, né, chamado Sistema Preventivo na Educação da Juventude,
Dom Bosco diz: dê-se ampla liberdade de correr, pular e gritar à vontade. Os exercícios ginásticos e desportivos, a música, a declamação, o teatro, os passeios, são meios eficacíssimos para se alcançar a disciplina, favorecer a moralidade e conservar a saúde. Mas haja cuidado em que a matéria das diversões, as pessoas que tomam parte, as falas, não sejam repreensíveis. Fazei quanto quiserdes, dizia o grande amigo da juventude, São Felipe Neri, a mim me basta, não cometais pecados. Então, inclusive é o que fica na nossa imaginação gravado, é isso, né? Dê-se ampla liberdade de correr, pular e gritar à vontade. Quer dizer, não tem regras, a única regra é fazei quanto quiserdes, a mim me basta, não cometais pecados. Né? Então, se tem muitas vezes essa impressão. Né? Mas o padre Braido vai dizer o seguinte na página 327, PDF. De qualquer forma, né, essa imagem, né, dada por aquele jornalista pode referir-se mais fielmente às primeiras fases do internato de Turim-Valduco, né, do oratório. Além do mais, o próprio biógrafo de Dom Bosco, né, o principal biógrafo de Dom Bosco, já tinha aludido a moderadas progressivas regulamentações. Isso está nas memórias biográficas, né, de Dom Bosco, que são praticamente 20 tomos, né, sobre a vida de Dom Bosco. Então, esse biógrafo de Dom Bosco, o principal, né, ele diz o seguinte: os jovens, naqueles tempos memoráveis, gozavam de muita liberdade, encontrando-se como em família. Mas à medida que surgia alguma necessidade ou aparecia alguma desordem, Dom Bosco gradualmente punha limites na liberdade com alguma nova regra oportuna. À medida que surgia alguma necessidade ou aparecia alguma ordem, Dom Bosco gradualmente punha limites na liberdade com alguma nova regra oportuna. Assim, uma a uma, em vários intervalos, foram estabelecidas normas disciplinares que agora formam os regulamentos das casas salesianas. É importante também observar, então, que Dom Bosco ia criando regras, no início havia mais liberdade, né? Mas à medida que surgia alguma necessidade ou aparecia alguma desordem, Dom Bosco gradualmente punha limites na liberdade com alguma nova regra oportuna. É importante observar a organicidade com que Dom Bosco fazia isso. Ele não chegava lá, vai ser assim. Não, claro, né, algumas coisas são claras e evidentes, né, ele já começou com algumas regras, mas observando a realidade, já também definindo outras regras, né, diante de alguma necessidade ou de alguma desordem, de forma que alguns de seus cooperadores poderiam dizer: a cada hora surge uma nova regra. Sim, porque é necessário e estava no início, e era preciso regulamentar as coisas, né. Então, assim, uma a uma, em vários intervalos, foram estabelecidas normas disciplinares que agora formam os regulamentos das casas salesianas. Né? E o padre Braido, né, na página 75 do PDF, Prevenir, Não Reprimir, ele diz o seguinte: é sobretudo a mentalidade, o espírito, o estilo que permitem considerar preventivas, disposições que no regulamento assumem indiscutíveis tonalidades repressivas. Né? Então é a mentalidade, é o espírito, é o estilo com que a coisa é feita, né? Que permite considerar disposições que no regulamento são indiscutivelmente repressivas, né? Aparentemente, porque são regras que ordenam, que disciplinam. É a mentalidade, o espírito, o estilo que nos permitem considerar essas regras, essas disposições como preventivas. Né? Então, é um ambiente de família, né? Mas justamente numa família também se tem regras. Né? E numa boa família, atenção, autoridade, obediência, né? E a minha conformidade com elas, então vai sumindo, para que a coisa se faça de forma agradável. Mas Dom Bosco era, então, um disciplinador nato, né? Não se tem nenhuma dúvida com relação a isso. Né? E aí nós podemos, então, considerar muito brevemente a circular de Dom Bosco aos salesianos sobre a disciplina, em 1873.
mostrando então a importância que Dom Bosco dá à disciplina. Circular aos salesianos sobre a disciplina, Turim, 16 de novembro de 1873. Quem quiser fazer uma imersão profunda na obra de Dom Bosco, existe também em PDF, se não me engano também gratuito, divulgado pela própria editora, o livro chamado Fontes Salesianas, né? E aí são praticamente 1000 páginas, né? Com os escritos de Dom Bosco e com várias referências muito úteis. Então, na Circular aos Salesianos sobre a disciplina, de 16 de novembro de 1873, Dom Bosco diz o seguinte: aos meus filhos da casa de, sobre a disciplina. Meus queridos filhos, no início deste ano escolar, convém que eu cumpra a promessa de falar-vos a respeito do fundamento da moralidade do estudo, que é a disciplina entre os alunos. O fundamento da moralidade do estudo é a disciplina entre os alunos, nos diz Dom Bosco. Coisa importantíssima. O fundamento da moralidade do estudo é a disciplina entre os alunos. Bom, não pretendo apresentar-vos um tratado de preceitos morais ou civis que se referem à disciplina. Somente quero expor-vos os meios que a experiência de 45 anos provou serem fecundos em bons resultados. Essas provas, esses resultados, espero que servirão também para vós como ensinamento nas várias tarefas que vos podem ser confiadas. Por disciplina, eu não entendo correção, castigo ou vara, coisas das quais entre nós nem se deve falar. Castigo físico, né? Nem artifício ou maestria em alguma coisa. Por disciplina, eu entendo modo de viver de acordo com as regras e os costumes de um instituto. Por isso, para obter bons resultados da disciplina, antes de tudo é preciso que as regras sejam observadas todas e por todos. Para obter bons resultados da disciplina, antes de tudo é preciso que as regras sejam observadas, todas as regras, por todos os membros. Daí uma família na qual sejam muitos a recolher e um só a dispersar, um edifício no qual sejam muitos a construir e um só a destruir, veremos a família ir para a ruína. O edifício esboroar-se e reduzir-se a um monte de caliça. Então, se forem muitos a recolher, um só a dispersar, muitos a construir, um só a destruir, a coisa não se sustenta. Por isso, a disciplina tem que ser observada, né, toda por todos. Essa observância deve existir nos sócios da congregação, nos membros salesianos, e nos jovens que a divina providência confia aos nossos cuidados. Pois a disciplina fica sem efeito se as regras da sociedade do colégio não forem observadas. Crede, meus caros, dessa observância depende o aproveitamento moral e científico dos alunos, ou então a sua ruína. Crede, meus caros, dessa observância, da disciplina, das regras, depende o aproveitamento moral e científico dos alunos, ou então a sua ruína. A esta altura, vós perguntareis, quais são essas regras práticas que nos podem ajudar na aquisição de tesouro tão precioso? Duas coisas, uma geral e outra particular. Em geral, observai as regras da congregação e a disciplina triunfará. Ninguém ignore as regras próprias do seu encargo. Observe-as e faça observá-la por seus dependentes. Se quem preside não é observante, não pode pretender que os seus dependentes façam o que ele descuida. Do contrário, se responderia a ele, medite cura te ipsum. E aí, bom, ele dá depois já algumas regras específicas, mas de regras específicas a gente vai falar também na próxima conferência. Só na conclusão dessa carta circular, Dom Bosco diz: o Senhor disse um dia a seu discípulo, hoc fac et vives. Faz isto, quer dizer, observa os meus preceitos e terás a vida eterna. Digo mesmo a vós, meus queridos filhos, esforçai-vos por praticar o que vos expõe este vosso afeiçoadíssimo Pai, e tereis as bênçãos do Senhor, gozareis de paz no coração, a disciplina triunfará nas nossas casas, e veremos os nossos alunos crescer de virtude em virtude e caminhar seguros pelo caminho
da sua eterna salvação. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre comigo e convosco, a fim de que todos possamos constantemente amá-lo e servi-lo nesta vida, e um dia possamos ir louvá-lo e bendizê-lo eternamente no céu, assim seja. Afeiçoadíssimo em Jesus Cristo, sacerdote São João Bosco. Então, assim é Dom Bosco, né? Paira na nossa memória, né? Na nossa imaginação, aquela visão, né? Deixar correr, pular, brincar, quanto quiserem, desde que não pequem. Talvez fosse assim bem no início. Pouco a pouco, conforme a necessidade, Dom Bosco foi implementando regras, né? Conforme a necessidade ou conforme surgiam algumas desordens, né? Dom Bosco, desde o princípio, foi um exímio elaborador de regras, um disciplinador, né? Como diz aqui, né, de forma bastante clara o padre Braido, né? É claro que Dom Bosco é educador disciplinar, que ama comunidades ordenadas e que funcionem. A severidade é acentuada no oratório de Valduco, um internato cheio de meninos, considerado casa-mãe, exemplar para todas as outras. É sobretudo o espírito com que essas regras são dadas, são colocadas. Mas nós, na nossa mentalidade moderna e cada vez mais liberal, a gente já interpreta a regra, a disciplina como um peso, né, em vez de nos interpretar como uma ajuda. Só para deixar claro, o primeiro biógrafo de Dom Bosco, a que nós fizemos aqui, né, algumas referências, e é esse biógrafo mesmo que fala, a grande autoridade, que Dom Bosco foi acrescentando regras conforme a necessidade, conforme desordens aparecia, e pouco a pouco, né, Giovanni Battista Lemoine, né? E essas memórias biográficas estão sendo também pouco a pouco traduzidas por português em algumas dessas editoras salesianas que existem. Vale bastante a pena também ler, ao menos ter para consulta, né? Mas na obra de Dom Bosco é muito importante a gente não focar só numa coisa, precisa ter uma visão global, senão facilmente a gente cai num sistema preventivo, como se não houvesse regras, né? Enquanto ele tem regras, que poderiam até ser taxadas de repressivas, mas o que importa é o espírito com que são aplicadas. Então espero que seja proveitoso, nós continuaremos ainda essa série com mais 2 vídeos aí pelo menos. Salve Maria, Deus abençoe, São João Bosco,